Como é que mamãe vai fazer? Hum? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. É. Bom, gente, tive um probleminha no finalzinho, né, do vídeo anterior. Mas aí a gente vai continuar, tá bom? De onde a gente parou. A gente parou aqui no versículo 8 do capítulo 26, tá? Então vamos lá. Paulo falou assim, porque ele estava sendo julgado, né? E ele estava falando justamente para o rei Agripa. O rei Agripa que entendia muito dos costumes dos judeus. E aí ele falou o seguinte. Aí ele estava falando, estava se defendendo, né? Aí no versículo 8. Por que se julga incrível que... Por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? Ele é Deus, né? Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia, até em cidades estrangeiras. Então está falando, antes eu tinha, eles tinham motivo, né, de me acusarem. Na época que eu perseguia os judeus, na época que eu queria fazer tudo contra o nome do Jesus, mas agora eu estou pregando Jesus e eu estou falando que Deus ressuscitou Jesus. Então qual é o erro nisso? E aí Paulo vai falando tudo o que aconteceu com ele, né, para Agripa, que Jesus encontrou ele, que ele caiu do cavalo, toda aquela história que a gente já sabe. Aí no 19, versículo 19. Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiro aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a Judéia. E aí ele também foi aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E aí, no versículo 24, quando Paulo estava dizendo essas coisas em sua defesa, Festo, lembra que Festo estava com Paulo, esperando ganhar algo em troca, né? Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar. Paulo, porém, respondeu. Olha a resposta de Paulo, no 25. Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo. Toma. O rei Agripa, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Pronto, acabou. Eu sei que o senhor acredita. Olha a persuasão de Paulo, né? Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco você me convence a me tornar cristão. Eita, que pregação, né? Paulo respondeu, peço a Deus que faça com que, por pouco ou por muito, não apenas o Senhor, ó Rei, mas todos os que hoje me ouvem, venham a ser alguém como eu, mas sem essas correntes. Então, olha só, Paulo, pela vontade do Senhor e obediência, ele estava pregando o Evangelho. Cada vez que ele contava o que aconteceu com ele estava ministrando ali a ressurreição de Cristo, o testemunho dele, né, a transformação e tal. E isso era uma ministração, uma pregação. E aí ele sabia como falar para cada pessoa, né? Ele sabia a linguagem, por onde ele tinha que caminhar no discurso dele para cada pessoa que estava ouvindo. Então ele sabia que o rei Agripa ele tinha conhecimento das leis judaicas, ele conhecia todos os profetas, só que ele não era cristão, né? Não acreditava em Cristo, mas ele sabia os costumes judaicos. E aí ele falou, você não acredita nos profetas? Foi os próprios profetas anunciaram a vinda e a morte e a ressurreição de Cristo. Né? O próprio Isaías fala, o profeta messiânico, falou tudo o que ia acontecer, e Paulo estava falando que aconteceu. E aí o rei Agripa falava, por pouco eu me converto, ó. Aí Paulo disse, não, meu desejo é que todos se convertam, ou por muito ou por pouco. Porque quem faz esse papel do convencimento, da conversão, não é o homem.
É o Espírito Santo, né? Então faltou ali a vontade de Deus para que o Espírito Santo convencesse de fato o rei Agripa. E aí vamos pulando. E aí quando terminou essa conversa, o rei, a tal da Berenice, que era a esposa judia, saíram falando no versículo 31. Este homem não fez nada passível de morte e de prisão. A mesma coisa aconteceu com Jesus, né? Jesus foi julgado, mas todo mundo falava, não encontro crime nesse homem. Mas o povo quis, né? Igual aqui, o povo quer. E as autoridades estão dizendo, eu não vejo motivo, mas o povo quer. 32. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então, como ele apelou para César, ele ia ter que passar por César, né? O povo não podia tomar a frente e soltá-lo. Aí a gente vai entrar agora no 27. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio, e aí foram. No dia seguinte chegaram a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, foram para a ilha de Chipre e, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Neste porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. 7. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Costeando a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. No 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia. 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul e, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se lá da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados levar. Olha a confusão. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança e, temendo que fossem calhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar carga no mar. Paulo tinha avisado, né? E, no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse. Paulo avisou. Não quiseram ouvir. Passaram por tudo que Paulo falou, só que ainda não tinham perdido a vida, né? Aí Paulo disse, no versículo 21. Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, 24, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegavam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos já arrastados para alguma ilha. Que coisa linda, né? Então, Deus endureceu o coração deles para que eles experimentassem isso, né? Eles ouvissem e quando acabou todas as suas opções, que muitas vezes isso acontece com a gente, né? A gente tenta de todas as nossas formas
o que a gente acha ser certo. E aí quando acaba todas as opções, a gente vai pedir ajuda a Deus. E aí a gente obedece. Porque a gente possa obedecer para não sacrificar. Aqui eles tiveram que sacrificar suas cargas, suas comidas, estavam a ponto de perder a vida. Mas você veja que aqui no 24, Deus fala assim, ó, pela graça, foi misericórdia de Deus, que Deus disse que não ia deixar nenhum morrer, porque estava ali com Paulo. E aí 27, 28... Aí eles foram lançados para uma ilha. Aí no 30, ó. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram um bote no mar, a pretexto de que iam largar a âncora na proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que ali a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. 34. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um só fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando o pão, deu graças na presença de todos e depois de o partir começou a comer. Todos ficaram mais animados e puseram também a comer. Olha o que Paulo fez. Paulo disse, vocês precisam comer. Deus disse que vocês não iam morrer, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, ele nos promete. Mas o que cabe a nós, a gente precisa fazer. Ele disse, vocês têm que comer, senão vocês vão morrer de fome. Já é o 14º dia. E aí o que foi que Paulo fez? Paulo pegou um pedaço de pão, dando graças, assim como Jesus, repartiu o pão. Que coisa linda. E aí todo mundo se animou, todo mundo começou a comer. Aí, 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. 41. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. 42. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso, porque Paulo era um prisioneiro, né? Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar até alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em taubas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra, como o Senhor havia dito. Todos se salvaram em terra. Então sempre existe uma forma de a gente escapar daquela situação. Uns falaram, não tem como, vai morrer todo mundo. Eles disse, não, cada um vai ter sua forma de se livrar. Aí não precisa condenar. E aí cada um se virou e todo mundo foi salvo. Aí a gente vai entrar agora no 28. Deixa eu ver se dá pra terminar. Dá. A ilha de Malta. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Aí 3, no versículo 3 do capítulo 28. Tendo Paulo ajuntado e tirado a fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. 4. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Quando a gente está com o Senhor, meu filho, quando a gente tem um propósito, Satanás não consegue, não. Às vezes a gente pensa que aquilo vai derrubar, vai matar, vai parar, mas o Senhor não permite. E tudo isso acontecendo para que o povo visse que realmente Paulo tinha um Deus poderoso. E aí até acharam que ele era um Deus. 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. 8. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo
de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes a mão e o curou. 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias e, tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Durante o propósito de Paulo, olha o que Paulo fez. Era necessário. Quem sabe não foi sempre esse plano do Senhor, fazer tudo isso para que aquelas pessoas fossem curadas por Paulo. E aquelas pessoas, quando viram aquilo, provavelmente se renderam a Deus e se converteram, né? Se o Espírito Santo quis. Que coisa linda. Então, no meio do nosso processo, Deus coloca pessoas na nossa vida para que elas sejam alcançadas pela graça, né? E aí a continuação da viagem, né? Aí conseguiram tudo para bordo e foram-se embora. Aí eles chegaram em Roma. Uma vez em Roma, aqui no versículo 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para mostrar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus. Quando estavam reunidos, Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo, e aí começa a falar, né? Que o que aconteceu. Aí no 19, diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isto que pedi para vê-los e para falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta corrente. Paulo reuniu, né, os principais judeus daquela região e falou para eles, né? Então os judeus disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciassem ou dissesse algo de mal a seu respeito, mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Então, esses judeus não sabiam quem era Paulo e não tinham tanto conhecimento a respeito da ressurreição, e aí eles quiseram ouvir. Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo, no lugar onde ele residia. Então, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição e testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, que eles eram judeus, como pelos profetas, né? Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Normal. 25. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse essas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês por meio do profeta Isaías. Lembra? Comentei, né? O profeta Isaías, profeta messiânico, que todos os judeus conheciam de frente para trás, de trás para frente. E aí Paulo foi e disse: rapaz, eles não acreditaram, peraí que eu agora vou usar de sabedoria. Disse, aí no versículo 26 ele vai falar o que o profeta Isaías disse. 26. Vai este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu no 28. Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. 30. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então aqui no livro de Atos, a gente não chega até a morte de Paulo. Então olha que interessante. Aqui o profeta Isaías, como Paulo citou, ele fala que a gente primeiro ouve, a gente vê, aí a gente se converte no coração. Eu acho engraçado que tudo é muito trio, né? Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, corpo, alma e espírito. E aí ouvir, ver, converter. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas, como estava escrito, o Senhor, ele endureceu o coração de muitos, né? Ele não permitiam que muitas pessoas entendessem para que não se convertessem. Mas também tem pessoas que não querem ouvir, né? Ouvem, mas não, escutam, mas não ouvem, olham, mas não enxergam, e por isso não creem. E
que você hoje que ouviu essas palavras, e cada vez que você ouvir a ministração a respeito de Jesus, você não deixe seu coração endurecer. Né? Você tenha humildade, abra o coração para ouvir, para, né, dê um voto, assim, ouça, porque às vezes a gente não quer, a gente tem nossas conclusões, né, a gente já acha que sabe tudo e, né, dê uma oportunidade para você ouvir sem críticas, sem julgamentos, né, esvaziando-se do seu próprio conhecimento, assim como Cristo fez. Cristo se esvaziou totalmente de ser Deus para ser totalmente humano. Né? Então é a humildade no nosso coração, é a disposição em estar sempre aprendendo, que a gente vai e abre os ouvidos, abre os olhos, e aí o Espírito Santo vê a nossa disposição e faz o milagre dentro da gente, que é a gente compreender, entender e crer nas Sagradas Escrituras. Crer que Jesus é Filho de Deus, crer que Jesus é Deus, crer que através do sacrifício dele, por meio da graça, eu não preciso fazer nada, eu preciso crer. E aí eu vou ter os meus pecados perdoados, vou ter meu nome escrito no livro da vida e vou ter a salvação da minha alma eternamente. O que é isso? Eu vou desfrutar eternamente da presença de Deus, da presença de Jesus. Né? Não vou ser condenada no dia do juízo final, porque Ele nos justificou dos nossos pecados passados, presentes e que ainda hão de vir. Então, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado, eu espero muito que você tenha sido abençoado. Então, para outras pessoas também serem abençoadas, a gente precisa espalhar esse vídeo. Então, o YouTube, ele manda para as pessoas quando tem muita curtida, quando tem compartilhamentos, quando tem comentários. Então, se você está assistindo, bota o dedinho aí no like, curte, coloca algum comentário, se inscreve no canal. E tudo isso vai contribuir para que o algoritmo, ele faça o papel de evangelista, né? Ele vai espalhar, vai distribuir esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Então, aqui a gente finaliza o livro de Atos dos Apóstolos, que eu costumo dizer que é Atos do Espírito Santo. E graças a Deus eu concluí a obra que eu comecei, tá bom? Então vamos orar para finalizar esse vídeo. Senhor Deus, muito obrigada pela tua graça que me ajudou a terminar, Senhor, aquilo que o Senhor pediu para começar. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra ela não falha. A tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele há de concluir. Obrigada, Senhor, porque por mais que a gente tente seguir as nossas vontades, os nossos desejos, mas quando a gente pertence a Ti, Jesus, o Senhor não deixa nós para trás. O Senhor fala que deixaria 99 ovelhas para buscar apenas uma. E isso é o Teu amor, Jesus. Que as pessoas possam ter um encontro com esse amor que preenche todo vazio, que cura toda tristeza. Porque Tu és o manancial de águas vivas, Senhor, que jorra águas vivas. Tu és o pão da vida. Tu és a nossa esperança, Senhor. Obrigada por esse vídeo, por cada um que está aqui nos assistindo, Senhor Jesus. Que Teu nome seja sempre glorificado para todo sempre, Pai. Amém. Amém. Muito obrigada por ficarem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.